Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías. O som tá bom aí? Livro de Isaías, capítulo 6, que diz assim, tudo bem aí? Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram como a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Pode tomar assento em nome de Jesus? Glória a Deus. Para nós entendermos esta mensagem, nós vamos abrir a Bíblia lá no livro de Crônicas, segundo Crônicas 26, porque aqui fala depois da morte do rei Uzias. E o que me chamou a atenção no livro de segundo Crônicas, com a mensagem revelada através do Espírito, em Isaías 6, ela começa assim, no livro de segundo Crônicas 26. Uzias reina e prospera. Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Eliade e restituiu a Judá, depois que adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 50 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecólias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme o que lhe fizera Amazias, seu pai. No livro de 2 Crônicas 26, 16, nós vamos falar um pouco a respeito, porque o livro de Isaías 6 vem falar da morte do rei Uzias. E pouco se falam sobre esta morte desse rei. Não é a palavra tema, mas é um começo de uma mensagem para o coração da igreja. E diz assim, 16 a seguir: mas havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, os sacerdotes, Azarias, entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias. Eles disseram: a ti, Senhor, mas não aos sacerdotes, filho de Araão, que são consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, porque transgredistes, e não será isto para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha incensário nas suas mãos para queimar incenso. Indignando-se ele, pôs contra o sacerdote. A lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. E então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora.
e até ele mesmo cedeu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E Isaías 6, Isaías vem falar após a morte desse rei. O que me chamou a atenção no livro de Isaías 6 é o versículo 5, que diz: então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios, de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos Exércitos. A Bíblia, ela não nos relata se Isaías teve um sonho, se ele viu com os olhos humanos, mas a Bíblia diz que com os olhos espirituais ele viu o reino de Deus. O que me chama a atenção nesta mensagem? A Bíblia diz que Deus, lá no livro de Crônicas 26, ele honrou Urias. Urias venceu várias batalhas. E seu coração se encheu ao ponto de passar na frente dos sacerdotes, dentro da casa do Senhor, e queimar incenso. Naquela época a lei era muito rígida a respeito em servir a Deus. Cada um tinha sua vocação e não poderia passar porque era consagrado a Deus. Tanto que nós vemos lá em Crônicas 26, que Deus, ele relata através de Azarias a maldição, por assim dizer, Deus jogando uma lepra no rei. E o rei Uzias morre dessa lepra. Ele é retirado do seu reino e ele passa seus últimos dias de vida, os seus últimos tempos com essa enfermidade. A Bíblia diz que quando o rei Uzias, ele é recolhido por Deus, o povo começa a se corromper ao ponto, se você for pegar a parte mais profunda da Bíblia, você vai deparar que haveria 7 mulheres para cada homem naquela época. Porque os homens iam para a guerra, morriam, e as mulheres dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, começaram a se afastar dos mandamentos divinos. Mas não é esse o tocante da mensagem. O tocante da mensagem é que Isaías era filho de Amós. Amós, ele era pastor de ovelha, ele cuidava de lavoura, uma espécie de figos, o sicômoro que diz, né? É uma espécie de figos que ele agia na sua plantação, mas não é essa a revelação da palavra. A revelação da palavra é que Isaías teve um encontro com Deus. Isaías não era um homem pobre, um homem de baixa renda, porque Amós era um homem muito próspero. Só que quando ele temente a Deus, se encontra com a glória do Senhor, ele pronuncia essa palavra, dizendo: eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. O que Isaías estava dizendo para Deus? Senhor, eu não sou digno de ver a sua glória. Eu sou um homem que vivo no meio de pessoas que não servem a ti, Senhor. Eles servem às suas próprias vontades, às suas próprias escolhas. Mas quando Deus, ele diz para Isaías, então a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Isaías diz, envia-me a mim. Eu quero parar nesse versículo para dizer para você que está me ouvindo pela rede online aqui na igreja, que quando Deus, ele traz uma pessoa para a graça, para a presença dele, Deus, ele nos purifica. Porque a Bíblia diz que um anjo, figurativamente dizendo, toca nos lábios de Isaías e purifica ele. Isaías se sente perdoado por Deus, nesta visão de Deus, e ele se propõe a buscar ao Senhor.
Muitas vezes você que está aqui na igreja, você que está me ouvindo pelo YouTube, pelo Facebook, você diz para Deus: mas Senhor, eu não sou nem digno de estar na tua casa, porque olha, a minha vida está toda errada. Sabe, Deus, eu prefiro buscar o Senhor na minha própria casa, porque eu sinto vergonha de ir na tua igreja, eu sinto vergonha de entrar na tua casa. E Deus me trouxe essa mensagem em meu coração para falar com estas pessoas essa noite. Lá no livro de João, capítulo 15, 16, diz que não fostes nós que escolhemos a Deus, foi Ele que escolheu a nós. Foi Deus que escolheu Isaías. Deus olha para Israel, Deus olha para aquele povo que está desfraudando os mandamentos, que está desfraudando o que Deus ali determinava. O povo estava se desviando para o mal. Aí Deus levanta Isaías. Nós sabemos que Isaías é o único profeta messiânico dentro da Bíblia. O que é o messiânico, pastor? É o que mais profetizou o Messias, o que mais falou de Jesus Cristo. Esse fato aconteceu, eu peguei aqui a parte da Bíblia, só um minutinho, para não me esquecer. Aqui diz que essa revelação foi 740 anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo. 740 anos antes, Deus levantava esse profeta, levantava esse homem para falar a verdade, para dizer para o povo o caminho errado que eles estavam indo. Isaías diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, e nem os nossos caminhos, os caminhos dele. Então, o que nós entendemos com isso? Que Isaías estava numa situação, numa posição na vida dele, talvez ele nem imaginaria ter um encontro com Deus. E Deus me traz essa noite, nesse culto, para dizer para as pessoas que estão me ouvindo: Deus, Ele te purifica essa noite. Deus, Ele está olhando para o teu coração. O que mais Deus tem falado nesse altar é com as pessoas que estão afastadas do Evangelho. Pessoas que sentem o vazio da alma. Pessoas que se decepcionaram com a igreja. Pessoas que se decepcionaram com certas situações. E muitas vezes nós falamos para Deus: Senhor, nós não somos dignos de estar na tua casa. Aleluia. Essa mensagem traz no meu coração a palavra revelada do centurião de Cafarnaum. O centurião não foi lá buscar para ele. Ele foi buscar para o seu amigo, o seu servo, a pessoa mais íntima que ele tinha. E a Bíblia diz que aquele centurião era uma pessoa idólatra. Tanto que ele disse para Jesus: eu não sou digno que tu entres na minha casa, mas diga somente uma palavra, que o meu criado será curado. O que nós entendemos no sobrenatural da vida? Que muitas vezes nós patenteamos em nosso coração um Deus que está propenso somente a nos crucificar, nos deixar de lado, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus, Ele não olha a aparência, como disse para Davi. Ele olha o coração, a intenção do coração. Deus, Ele não olha para o lado intelecto da pessoa. A pessoa pode ser intelectual, ser conhecedora, mas se ela não tiver o chamado de Deus, ela não consegue ir muito longe. E tem pessoas me ouvindo aqui na igreja, pessoas me ouvindo pela rede. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, Isaías profetizou para Deus. Não foi Deus que profetizou para Isaías. Isaías disse para Deus, num quebrantamento de coração: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Eu vivo no meio de pessoas que zombam de ti, que falam mal de ti, que não acreditam na sua obra. Muitos até dizem, Senhor, só por um erro de Uzias,
O Senhor jogou uma lepra nele. Ele morreu leproso. Só que se você for pegar o texto da Bíblia, a Bíblia diz que o rei se elevou o seu coração por ter ganhado tantas batalhas, ao ponto de passar na frente dos sacerdotes. E depois da morte desse rei, o povo começou a se corromper. E Deus precisou levantar Isaías. Por isso que a Bíblia diz, e Deus é fato, não é uma lógica. Deus não é um ser folclórico, Ele é real. Deus, Ele é real. Deus, ele é conhecedor de tudo e de todos. A Ele a honra e a glória seja dada. Porque Deus pega as coisas vis, loucas desse mundo para confundir as sábias. Mas o problema é saber se Deus, nessa mensagem, pode ouvir no seu coração dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você talvez não esteja vendo, nós estamos com poucas pessoas na igreja hoje. Pouquíssima mesmo. Mas a nossa fé não está na visão humana, a nossa fé está na visão espiritual. Porque Isaías estava sozinho. Você já imaginou? Isso aconteceu algumas vezes na minha vida, no começo do evangelho. Poxa, você era o cara que fazia isso, aquilo, você bebia, fazia, jogava, e agora você virou santo. Nós não viramos santo. Quem nos santifica é a palavra do Senhor. É ela que vem ao nosso encontro essa noite, para dizer para nós, que é nós que temos que se colocar na posição para Deus fazer a obra. Isaías se tornou profeta quando ele se determinou em Cristo através de Deus, dizendo: Senhor, envia-me a mim. Isaías não estava preocupado, você que está me ouvindo, que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Isaías não estava preocupado com o que iam falar dele. Isaías estava preocupado porque ele viu a glória de Deus. Vocês me perdoam, vocês que estão na igreja, vocês que estão me ouvindo. Eu não posso acreditar que uma pessoa que ficou na igreja há um tempo não vai dizer que nunca viu a glória de Deus se manifestar. Eu não posso acreditar nisso. Porque a palavra revelada, ela vem a qualquer igreja. O Espírito Santo não está sobre o domínio de um homem ou de um ministério. O Espírito Santo está em domínio da igreja, para a igreja e para a glória da igreja. Por isso que Isaías diz que Jesus está voltando. Isaías, ele foi um homem muito determinado. O Salmo 1, quando eu estava lendo essa mensagem aqui no altar, veio no meu coração dizendo que Isaías se enquadrava certinho no Salmo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes medita na lei do Senhor. Então você que está decepcionado do outro lado, eu sou um pregador que quando eu subo no altar, eu prego que o Espírito Santo revela em meu coração. Eu sou um pregador que eu tenho certeza, em nome de Jesus Cristo, que Deus está falando com pessoas decepcionadas com o Evangelho. Por quê? Porque hoje a igreja evangélica, quando prega uma palavra séria, as pessoas não querem vir mais. Porque elas não querem aceitar a verdade. Elas não querem. Elas não querem ser libertas. Vamos pegar um contraponto que o Espírito Santo está me revelando aqui nesse discernimento da palavra. Uzias era rei. Passou na frente dos sacerdotes pela lei implantada em Israel. Isaías era um homem despreparado. Ele era despreparado. Então não era o poder do rei que manifestava a glória de Deus, era a obediência. Era obediência. O rei deixou de obedecer a Deus
Não é que o diabo tomou conta, não é porque Deus quis cobrar dele, não. Quando o rei Uzias, achou que poderia fazer algo acima de Deus, Deus derramou a lepra sobre ele. Talvez, eu não sei quanto tempo você está no Evangelho, ou você que está me ouvindo aqui, viu essa mensagem. Porque essa palavra está se renovando em minha vida também. Porque eu falei, mas Senhor, do que o rei Uzias morreu? E o Espírito Santo me deu essa mensagem. Então, um contraposto. Quando eu subo no altar, eu falo com toda a convicção, com toda a certeza de fé. Porque o inimigo está furioso contra esse lugar. Ele está furioso. Mas você já imaginou a humildade de Isaías? Eu gostaria que você que está me assistindo, você que está aqui, meditasse um pouco nessa mensagem. A humildade de Isaías e a soberba do rei. Há um contraposto. Porque somente Deus nos conhece. E hoje o cristão faraônico, que acredita em fábulas, ele quer palavras, mensagens que enchem o ego dele. Ele não quer a palavra de confronto. Porque se a palavra vier de confronto, foi o pastor que pregou, não foi o Espírito Santo. Foram falar para o líder da igreja, o líder da igreja pegou a palavra, né, simplesmente para jogar em direta. É isso que o povo pensa hoje. E é um momento de meditação nessa palavra. Porque Isaías entrou numa humildade tão grande. E vou dizer algo que Deus está me revelando aqui no meu coração. Isaías era filho de profeta. Era filho de Amós. Então, como diz literalmente o mundo, a fruta não cai longe da árvore. Então, quando Deus escolhe Isaías, é porque Isaías já via em Amós, o seu pai, referências divinas. Você quer conhecer uma pessoa ser usada por Deus? Vê a referência espiritual dela. Eu vou dizer aqui, já quase terminando a palavra, mas eu acredito mais em Deus nos confrontar a nossa fé do que ficar alisando o ego. Você já imaginou? Eu queria que você imaginasse essa palavra. Isaías, Uzias, Isaías 6:5. Eu sou um homem de lábios impuros. Meu irmão, minha irmã, vocês que estão me ouvindo pela rede online, você aqui na igreja. Se Deus olhasse verdadeiramente para a soberba do ser humano, eu acredito que nem existiria igreja evangélica. Eu acredito nessa tese. Porque as pessoas, no começo do evangelho, a gente buscava o Espírito Santo, a gente tinha sede. Os mais antigos que estão me ouvindo sabem disso. Meu Jesus amado, a gente entrava na igreja, a gente queria promessa de dons espirituais. Quando o pregador falava, a igreja tremia. O povo se alegrava, o povo pulava. Hoje não. Hoje a igreja é determinada entre condições humanas pela virtude do que Deus pode dar para você na tua vida pessoal. E Deus, irmãos, Ele não é pessoal, Ele é espiritual. A obra dEle não vai parar. Eu já disse aqui, vou dizer quantas vezes for necessário. Há milhões e milhares de crentes decepcionados com o evangelho faraônico. Porque não quer confronto. Não querem ser confrontados. E olha, há um perigo muito grande, igreja. Porque no dia do juízo final, nós vamos ser confrontados. Nós vamos ser confrontados. E lá, a gente não vai poder falar. Lá é o demônio, Lúcifer, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que tem um hino que diz: meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Ele é advogado, mas Ele será juiz.
E Deus, nas últimas mensagens aqui, está chamando a atenção de pessoas que estão decepcionadas. Por quê, pastor? Porque o rei Uzias, quando foi confrontado, ele desviou a visão. Passou na frente do sacerdote. Vai ler lá com mais cuidado que você vai ver. Eu só peguei só um esboço para você entender. O porquê que houve essa revelação no coração de Isaías. Eu tentei procurar aqui alguma palavra que pudesse me identificar a visão que ele teve. Se foi sonho, se foi arrebatamento. O que foi? E um dos versículos que eu consegui achar diz que ele teve uma visão espiritual. Não é confirmado nem o arrebatamento, nem um sonho. Ele teve uma visão espiritual. Você está aqui, você está me ouvindo? Igreja, vamos falar sério. Vamos, em nome de Jesus. Eu queria te fazer uma pergunta e você responde para você mesmo, você que está me ouvindo. Se você tivesse a visão que Isaías teve, você ficaria nesse planeta? Eu não ficaria. Na mesma hora eu falava, Senhor, me leva. Eu quero ficar junto dos querubins, dos serafins e cantar eternamente. Santo, santo, santo. Estou arrepiado. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, canabria faz. O seu templo está cheio da tua glória. Você me entende? Você consegue me entender o que Deus está falando? Porque hoje, para ter uma igreja cheia, você tem que alisar ego, você não pode pregar a verdade, você não pode confrontar. É o pastor que está falando, alguém falou para o pastor, acho que foi o Jairo. O Jairo falou para o pastor, e o pastor jogou indireta. Ele não sabe da minha vida, eu não sei da vida de Isaías, eu sei o que Deus está me usando para falar aqui. Eu ia pregar essa mensagem na Santa Ceia, e o Senhor disse não. E não é a quantidade de povo que vai me impedir de pregar. Aliás, a Bíblia, eu estava orando aqui a Deus, falei, Senhor, cadê o teu povo na igreja? E o Senhor diz, meu servo, aonde tiver 2 ou 3, eu estarei presente. Creia que eu sou neste lugar. Pregue, não olhe. É o chamado. Não sei se vocês perceberam, que já tinha uma pessoa aí na porta. O inimigo está furioso. Mas nós não podemos parar, porque foi Deus que nos chamou. Foi Deus que te chamou, meu irmão, minha irmã. Vocês têm que entender isso. A palavra é confronto. Não é folclore, não é para encher ego. Aliás, a Bíblia diz isso para mim dos falsos profetas, que virão com palavras lisonjeias para enganar os corações daqueles até que creem em Cristo. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Por isso que vocês têm que ler a Bíblia. Tem que ir para o joelho e ler a palavra. Que dependendo da mensagem que vem, você fica até preocupado com palavras que vêm. Aleluia, glória a Deus. Então você que está me ouvindo pela rede online, eu quero dizer algo para você como servo do Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu vou liberar essa palavra profética no coração de vocês. Volte para a igreja, busca o Senhor, vê se a igreja que você está congregando realmente está dentro da palavra, se prega a salvação em Cristo sem cobrar dinheiro de ninguém, porque a salvação ela é de graça. Isaías disse, vinde, comprai sem dinheiro e sem leite. Salvação não tem moeda de troca, ela é de graça. Pastor, olha, falaram para mim que se eu aceitasse a Jesus e fosse para a igreja não ia ter mais problema. Essa pessoa mentiu para você. Neste mundo nós teremos aflição. A Bíblia diz para mim essa noite, você quer seguir a Cristo? Tome a tua cruz e siga. Deus, através de Cristo, não prometeu para mim facilidade. Ele diz, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Nós levantamos todo dia lutando contra o inimigo, em todas as circunstâncias, em todos os aspectos.
Então, se Deus muitas vezes usa uma mensagem para te confrontar, é porque Deus não quer o seu pior, Deus quer o seu melhor. Porque Deus está dizendo para você: não são os seus caminhos os meus caminhos, nem os teus pensamentos os meus. O que Deus está dizendo? Que você tem que se voltar à palavra e deixar o Espírito Santo se revelar na tua mente, se revelar no teu coração. E ser humilde para aceitar. Se não me falha a memória, não sei se é Hebreus ou Romanos 12 ou 13, que agora me fugiu, que a Bíblia diz: se Deus não nos corrigir, nós seremos bastardos. Nós seremos todos filhos sem pai. E Deus, Ele corrige aquele que Ele ama. Aqui não é correção, aqui é chamado. Você que está me ouvindo, missionária, irmão, irmã, que você profetizava dentro da igreja, que Deus te balançava com o Espírito Santo, que você rodava, e pessoas diziam que você era macumbeiro, macumbeira, sabe? Parece macumba. Deixa esse povo falar. Vai lá ver a festa de Pentecostes. Alguém dizia: está todos embriagados. Não, não estão não. É tudo batismo com o Espírito Santo. É Deus sobre a casa. A Bíblia diz isso para mim essa noite. Se entrar algum doutor da lei dentro da igreja e ver nós falando língua estranha e pulando no Espírito, certamente ele dirá: estão todos loucos. Mas a Bíblia diz: para ele é loucura, para nós é poder de Deus. A igreja não pode cair na era do acostumismo, do acostumado. Não existe igreja fria, existem pessoas que estão se afastando da graça do Senhor. E aí quando a palavra vem de confronto, e é incrível, né, que Deus está falando no meu coração, é verdade, né? Nós sabemos os nossos erros. Todos nós sabemos, você que está me ouvindo, você sabe onde erra. Eu sei onde erro, mas é tão gostoso a gente ouvir Deus falar: você está errado. Meu servo, não é assim que eu te quero. Minha serva, não é assim que eu te quero. Que eu quero te abençoar. Não é posição dentro do ministério que vai mostrar quem é usado por Deus, é a humildade. Quando o rei deixou de obedecer a Deus, pode ver lá, ele se rebelou contra Deus. Deus tocou na testa dele, irmã, e colocou a lepra nele. E ele morreu com essa lepra. Tanto que, se você prestou atenção na mensagem, o próprio rei se apressou em sair da presença de Deus. E hoje nós dizemos pela graça. Hoje nós vivemos pela graça do Senhor. Graça, irmãos, é favorecimento de Deus. Deus não está prestando nada de obrigado à humanidade. É um favor que Ele está prestando para nós. Aleluia. E vai vir escândalos, e vai vir escândalos, e vai vir escândalos. Porque a Bíblia me diz isso: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e aquele que amar o dinheiro vai cair em laço de condenação. É bíblico isso. No domingo, Deus me usou aqui na Santa Ceia, vou repetir de novo: a igreja precisa de dízimo? Precisa, porque se não tiver, a gente vai fechar. Nós não pagamos o aluguel com fé, nós já pagamos com dinheiro. Mas a minha fé não pode estar implantada nisso. Vou me corromper, vou começar a vender palavra aqui dentro, sendo que há só um mediador entre Deus e o homem, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor, o homem. A Bíblia diz isso. Deus não precisa de você levar objetos para casa consagrados ou ungidos. Irmãos, irmãs, eu vou falar algo muito sério para vocês, viu? Muito sério. Se Isaías fosse levantado nesse final de século, nessa terra, ele seria morto. Seria, irmã. Com certeza. Porque hoje o povo, a fé do povo é naquilo que ele pode manusear, naquilo que ele quer. Sabe? Alguém, um invencionista, entrou na igreja e disse: olha, você sabia que o óleo, esse óleo aqui, ó, ele é sagrado. Isso aqui é sagrado. Não, eu vou levar o óleo para casa para pôr na comida do meu marido, para ele me amar mais. Eu vou levar esse óleo para pôr nas portas da minha casa. O rei Uzias se corrompeu.
O verdadeiro homem, a verdadeira mulher de Deus não se vende. Meu Deus do céu, Pedro foi pendurado de ponta cabeça, Estevão foi apedrejado. Sabe quem estava na morte de Estevão? Saulo. Saulo estava na morte de Estevão, Mateus. Meu Deus do céu, que palavra linda, glória a Deus. Vocês já imaginaram, vocês que estão me ouvindo, você que está aqui dentro, vocês imaginaram Saulo vendo Estevão sendo apedrejado, e Estevão diz, e eu vejo os céus abertos. Estevão disse isso para Saulo, e Saulo depois se converteu ao evangelho e foi perseguido pelos crentes. Não foi a linhagem lá de Roma que seguiu ele, não, perseguiu ele, foi os crentes. Essa conversão de Saulo aí é mandrake, é de Araque. Ele está falando aí, ó, ele é o X9, sabe? Saulo virou X9, ele está no nosso meio aqui para saber quem é o líder dos crentes. E o líder dos crentes falou com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti, Saulo, reconcitar contra os aguilhões. Jesus Cristo estava dizendo literalmente para Saulo: Saulo, quanto mais você mata os meus servos, mais servos terá, porque a minha obra não para, a minha obra não morre, porque eu, Senhor Jesus Cristo, estou te dizendo. Aleluia. Eu só vou resumir por causa do horário, para não cansar também a igreja. Mas se o inimigo achava que eu não ia pregar essa noite, ele caiu por terra de novo. Porque é o seu chamado que Deus me tem na minha vida. Eu subo no altar, eu não escolho palavra, é o que Deus coloca em meu coração. Já disse aqui que é uma igreja simples, de bairro, muito perseguida, muito mesmo, pela fé. Nós estamos aqui, mas eu tive um encontro com Jesus. E isso eu tenho certeza. E o encontro não foi pequeno, foi grande. E você que está me ouvindo, aprenda a ouvir com o coração, não com o seu sentimento. Não vou mais para a igreja. Por quê, irmã? Pastor, mas eu fui lá na minha igreja, o pastor lá falou um monte de besteira no altar, mas as besteiras que ele falou teve fundamento? Não teve, então você ora para ele, para Deus usar ele. Teve fundamento, então pega para você. Pega. Vocês pensam que quando não tem culto aqui, eu não vou em outras igrejas? Eu vou. Você pensa que eu vou lá e falo assim, eu sou pastor? Não, irmãos. Eu entro lá como um visitante. E Deus fala. Porque Deus não vê patente. Gustavo, Deus não vê patente. A obra divina está fora do entendimento humano. Está fora. Você está chorando, meu irmão, porque você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que Deus está falando com você, irmã. Quem que ganhou com você afastando da igreja? Fala para mim. Fala para mim, quem ganhou e você não queria mais para a igreja? O inimigo. Você sabe por quê? Porque quando nós estamos na igreja revestidos da graça, e o inimigo manda alguém para nos tirar da posição, logo o Espírito Santo vai lembrar a mensagem. Logo, Deus vai lembrar a mensagem. Me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Eu estou falando aqui porque eu sei que eu estou dizendo. Eu prego o que eu vivo. A pessoa começa, não vou essa semana na igreja, domingo Deus me usou, uma pessoa me procurou e falou assim, pastor, mas eu tenho que trabalhar. Eu falei, irmão, eu não vou discutir Bíblia com você aqui no altar. Você quer trabalhar, vai. Deus vai fazer você parar. Deus faz a gente parar, meu irmão. Me deu um câncer na próstata. Deus me fez uma obra, você que está me ouvindo, dentro do hospital geral. Eu dentro da ambulância socorrendo uma criança. Comecei a passar mal. E ali eu descobri, através de uma médica que fez os exames de urina lá no HMCA na época, que minha urina já estava indo para os rins. Meus rins estavam com pus. E eu achava que era um nervo ciático. E eu buscando a Deus.
Fui para o urologista e tomo medicação, 54 mil miligramas de bactéria, 54 mil bactérias por miligrama de sangue. O urologista falou, não sei como você está de pé, moço. Fui para a cirurgia. E lá na cirurgia Deus fez eu parar para ouvir Ele e falar comigo. Eu pensei que nem eu ia voltar mais. E eu estou aqui para te pregar a palavra. Em nome de Jesus Cristo. Você está me entendendo? A minha próstata inchou, tampou o canal da uretra e a urina estava indo para os rins. Estava com pus. Ô Jairo, eu sei o Deus que eu prego. Você sabe quem vai vencer nós? É a gente sair do evangelho. Por picuinhas, por situações, sabe? Porque aquela igreja é melhor, porque ali o camarada prega mais bonito. Isso não existe na palavra do Senhor. Quem nos usa é o Espírito Santo, pela grande e infinita misericórdia de Deus. Se nós estamos na presença de Deus, é pela misericórdia dele, porque nós não somos merecedores. É o sangue de Cristo que nos purifica. Aleluia! Pega Isaías. Isaías não estava no templo do Senhor. E de repente Deus se manifesta na vida dele. Por isso que eu não acredito. Não posso aceitar pessoas que eram usadas por Deus. Profetizavam dentro da igreja. Quero dizer algo para quem que está me ouvindo aqui. Um pastor uma vez disse, dentro de uma igreja, que o diabo me usava. Pastor, o que você fez? Eu era diácono ainda na obra. Se afastem do Derval, porque quem usa ele é o inimigo. Se afasta dele, porque não é boa companhia. Eu fui para o joelho. E sabe o que eu falei para Deus? Senhor, eu não vim para a tua glória, para o diabo me usar. Eu quero uma resposta. Em menos de um ano, o mesmo pastor que falou, ele disse para mim, lá no centro de Guarulhos, na 7 de setembro, põe a mão no meu ombro. Eu nem vi ele chegar, ele disse, Derval, não desista. A obra que Deus tem na tua vida é grande. É grande. E sabe onde a gente estava? Saindo do ponto de pregação dentro da minha casa, alugando um salão na rua Mogi das Cruzes, cheio de rato. Tinha rato pra caramba. Mas nós estávamos lá glorificando a Deus. Você está me entendendo? O culto de domingo, Deus falou com missionária, com pastores, com líderes que estão decepcionados com a igreja. Eu conheço pastor amigo meu que vendeu a igreja, vendeu o ministério para outro, que não aguentou. Isaías disse, Senhor, envia-me a mim. 740 anos antes de Cristo, Isaías 9, o Espírito se revela para ele dizendo, e um menino nos nasceu, e um filho nos deu, e seu nome será Emanuel, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro. Você já pensou? Você já pensou? Domingo foi uma encostada no ministério, nas pessoas dentro da igreja. E hoje Deus está abrindo uma revelação em Isaías para a sua vida e para você que está aqui. Nada, diz Paulo, nada nos separará do amor que está em Cristo Jesus. Nem fome, nem perseguição, nem tribulação, nada. O que está faltando na igreja hoje é a gente ir para o joelho e chorar nos pés do Senhor. Rasgar, não a aparência, mas o coração. E dizer, Deus, obrigado pela salvação. Obrigado, Senhor, por não ser contado com aqueles que descerão para o inferno no dia do juízo. Já vou terminar. Senhor, sou um homem de lábios impuros. E vivo no meio de um povo de impuros lábios. E o meu Deus manda dizer para um homem de uma facção que está me ouvindo: Jesus te ama,
Jesus te ama e Ele vai fechar a tua cova. Deus está dizendo: você é meu escolhido, você se afastou, você foi para as trevas, mas eu vou trazer você para a luz, porque você me pertence. Aleluia, aleluia. Não fostes vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós, para que vá e dê frutos. Hoje, Mateus, o evangelho está diferente. Vem para a igreja que eu vou deixar você rico. Você vai ser um mega empresário. Vou te dar 30 empresas, carros importados. Vai ficar tudo aqui. Vai ficar tudo aqui. Isaías disse: os meus olhos viram o Senhor. Aleluia. Eu gostaria que Deus me desse essa oportunidade em vida de ver a glória dele. Alguém, uma época na minha vida, lá no passado, disse: irmão Deval, você nunca foi arrebatado? Falei: não. Ah, que você não busca Deus direito? Falei: não, irmão, não é isso não, porque se eu for arrebatado eu não quero voltar mais. Eu não quero andar com Jesus no inferno para ver diabo. Eu não quero ver caixinha lá em Jerusalém com cabelinho de irmã que corta cabelo. Não, se Jesus me arrebatar, eu não quero voltar mais. E Jesus não vai perder tempo comigo, porque Ele sabe que eu não quero voltar. Senta aqui, eu vou terminar. No dia que eu fui operado da próstata, eu me vi numa pedra bem grande, e 4 homens de branco, 2 desse lado e 2 do outro, e aquela fumaça, como diz aqui Isaías, irmã Simone, irmã Rafaela, que encheu o septo, e eu vi aqueles homens olhando para mim, e de repente eu vi o médico dizendo: ele voltou, ele voltou. O rapaz voltou. Eu estava gelado. Gelado. Depois que eu me recuperei, que eu fui para o quarto, o mesmo médico, o doutor César Augusto, chegou lá e disse: nós perdemos você na cirurgia. Você morreu. Não tinha pulso, não tinha batimento. Nós já íamos pegar o ressuscitador quando você deu a respirada. Foi o único arrebatamento que eu creio que eu tive na minha vida. Eu acredito que aqueles 4 homens eram anjos do Senhor. Eu não disse: ah, eu quero ficar aqui, eu não quero voltar, não. Eu vi o meu corpo naquela pedra. Eu nunca contei isso na igreja, a primeira vez. Por isso que eu vou terminar a palavra, que o inimigo aqui está complicado. Ele não vai nos vencer em nome de Jesus. Não vai. Nós vamos lá para frente da casa do Jairo fazer culto lá na porta do Jairo. Lá dentro da casa da Rafaela. Naquele quintalzão lá. É claro que a gente tem que orar pelo Alex, mas vamos, né? Essa é outra parte. Mas a mensagem está vindo para os nossos corações. Está vindo para mim também. Irmãos, não é porque o camarada tem PhD em conhecimento bíblico que Deus é com ele. Deus pode ser com você, Gustavo, com você que está me ouvindo, a partir do momento que nós dizemos para ele: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estava falando para a irmã ontem, eu não sou um pastor sensacionalista, mas eu estava sozinho lá no quarto chorando, com o joelho no chão, agradecendo a Deus por vocês estarem lá, por vocês terem entendido o chamado. E só quem tem o Espírito Santo, quem tem realmente conhecimento de causa, sabe o que eu estou dizendo. Porque no domingo Deus me usou para pregar aqui. E os jovens foram segunda e terça, não foi isso? Saíram de lá ontem 10 horas da noite. Não tem como pagar. É só Deus.
atitude daqueles jovens vale mais que 1000 revelações. Vale mais que 1000 igrejas cheias. Jovens que podiam estar, tá fazendo outras coisas, mas estávamos lá. Você sabe por quê? Porque eu não vou levar aquilo lá, vai ficar aí. Mas o nosso nome vai ser cravado no livro das obras. Então você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, já estou encerrando, fazer uma oração. Pega o livro de Isaías, lê lá 2 Crônicas 26. Vai lá ver o que o rei Uzias fez. Um homem que Deus deu todas as batalhas para ele ganhar. Deus, eu estava lendo a palavra, eu fiquei assustado. Porque a Bíblia diz que o nome do rei Uzias começou a ficar conhecido. Quantos anos ele tinha? 16. Quando ele morreu, ele tinha 71 pela conta que eu fiz. 71. A Bíblia não nos relata o tempo da lepra dele. Que Deus jogou a maldição sobre ele por ter desobedecido a Deus até a sua morte. A Bíblia não relata. Mas aos 16, com mais, acho que é mais, quantos anos que eu falei aí? 71, né? Faz a conta lá. A minha conta deu isso. Por isso que eu tenho que falar, já vou terminar. Bênção não significa que Deus é na vida de uma pessoa. O que significa se chama obediência. Ou vocês que estão me ouvindo, vocês que estão aqui, pensam que Deus também não me pega. Eu não vou mais para a igreja. Viu, irmã? Você está me assistindo. Você não veio, mas Deus está falando com você. Eu não vou mais para a igreja. Que o pastor não pudesse falar aquilo. Bom, Deus não falou para você, Deus falou para a igreja. Deus não falou para você, Deus falou para a rede online. Está entendendo? Você está aqui? Então nós temos que tomar cuidado. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça. Você tem que ter essa convicção de fé. É tão triste, sabe, igreja, você que está me ouvindo, ver pessoas afastadas do Evangelho. Pessoas que oravam a Deus contra o inimigo. Eu não vou dizer desviado, porque desviado está o diabo da salvação, mas afastaram-se do Evangelho. Porque muitas vezes não veio ao seu encontro que você queria ouvir. Eu sempre digo aqui que julgar é fácil, fazer a obra é difícil. O pastor não me entende. Poxa, o pastor é muito nervoso, o pastor não me entende, ele não aceita. Vem no meu lugar. Não tem problema nenhum. Mas eu sei o que eu estou pregando aqui. Eu fui um homem que disse que Deus não existia. Eu fui um homem que disse que o meu Deus ia ser o balão. E Deus deixou eu ir. Então vai, você não precisa de mim, vai. Não, eu tenho Deus no meu coração. É mentira sua. A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Se você diz que tem Deus, a Bíblia diz, por que você me diz Senhor, Senhor, se você não faz o que eu te mando, o que eu te ordeno? Meu Deus do céu, então para que precisaria líder de igreja? Vou buscar Deus em casa. Deus não vai buscar a tua casa, Deus vai vir buscar a igreja. É óbvio que Deus te ouve. Certeza. Certeza que nós queremos as bênçãos do Senhor. Alguém disse, dinheiro não traz felicidade, traz sim. Ajuda pra caramba. Sem dinheiro a gente não vive. O problema é o amor ao dinheiro. Então você que diz assim, o dinheiro não traz felicidade, traz sim, irmão. Traz. Não vamos ser hipócritas aqui. O problema da Bíblia é quando o amor ao dinheiro é a raiz. É quando você tem para ajudar e você não ajuda nem a obra. Isso que Deus está falando. É isso que Deus está ensinando para nós. Isaías disse, nenhuma ferramenta forjada contra ti prosperará, em juízo tu as condenarás. Se você quer saber um pouco de profeta, comece a ler um pouco o livro de Isaías. Você vai ver que
Que livro lindo! Você vai aprender muito, muito, mas muito mesmo. E eu vou te dar um conselho já para terminar a palavra, que são 21 horas. Para vocês que estão me ouvindo e para você que está aqui. Aconteça o que acontecer, não desista, continue na igreja. Não é mudando de igreja, é você mudando você. Que a igreja você pode dar, a igreja ela pode ser melhor. Porque ela vai pregar para encher teu ego. Ai, pastor, eu vim aqui porque o pastor lá não gostou de mim. Teve uma irmã que disse para outra irmã, agora encontrei a igreja certa. Eu disse, 2 anos. 2 anos você vai saber se a igreja é certa ou não. Porque aí tudo que foi aprendido aqui, não, o pastor lá estava errado. Viu, Mateus? Não, o pastor Devaldo estava errado. Ele não conhece nada. Ele fica enchendo linguiça. 2 anos. Agora estou pregando. Pregava aqui. Agora estou pregando. Não é isso que difere um homem ou uma mulher de Deus. O que difere é a obediência. Muda-se de igreja, mas não vai mudar o chamado. Não vai. Não vai mudar o chamado. Deus vai apertar as porcas no lugar certo. Então você que está me assistindo, já vou terminar fazendo uma oração por nós. Medita em Isaías. Vai lá ver quem foi o rei. Pega desde o começo de Isaías. Você vai ver a história do rei Uzias. É linda. Ganhou todas as batalhas. O problema, meus irmãos que estão aqui, e você que está me ouvindo, o problema não é quando você está no fundo do poço, como Daniel. Você está me entendendo? O problema é você ser levado ao fundo do poço. Porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele não se dobrou à vontade humana. Ele não se dobrou à vontade daqueles que não queriam servir ao Senhor. Olha, foi aberto o edito aí, ó. Se não se dobrar ao Deus do rei Dário, ou ao rei, como queira, vai ser jogado na cova dos leões. Pode me jogar, mas eu não me dobro. Eu não me dobro à vontade humana. Diga, eu não sou perfeito. Nós não somos perfeitos. Você que está me ouvindo, nós não somos perfeitos. Todos nós somos dependentes da grande e infinita misericórdia de Deus. Porque se não fosse essa misericórdia, esse amor, nós seríamos lançados fora da presença dEle. A Bíblia diz que nós pecamos até em pensamento. A Bíblia diz que se um homem olhar para uma mulher na rua e desejar, ele já pecou. Já adulterou. Você já imaginou como a Bíblia é complicada? Mas não, vou para a igreja, vamos ficar ricos. Mateus, vamos ficar rico, Mateus. Não tinha nada, agora eu tenho tudo. Vai lá ver Isaías. Já vou terminar. Amós era um cara bem sucedido, era um profeta bem sucedido, reconhecido dentro de Israel. É que nem Abraão. Por que Deus tirou Abraão? Porque a família dele fazia nichos, ou melhor, imagens. Sai da tua parentela. Vai para um lugar onde eu vou te mostrar aonde já se viu uma fé de um homem que vai para um lugar que nem sabia onde era. Mas para onde eu vou? Vai, que eu vou te mostrar. Sai o andarilho. A própria Bíblia nos ensina, o que falta a nós é ler a palavra do Senhor. E não troque Jesus Cristo por manjares. Tá me entendendo? Não troca. Não é óleo ungido que você vai levar para casa que vai fazer a diferença. Óleo, né, na Bíblia é sagrado. É para unção de obreiros e para a cura de enfermidade. Mas por que você está falando isso? Envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eli, eu confundo dois. Eli disse para Samuel: quando você ouvir a voz do teu Senhor, diga: eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. Samuel foi consagrado profeta, irmã querida. Ele nem sabia. Talvez vocês já foram consagrados perante Deus e vocês nem sabem. Mas busca o Senhor.
Se coloca em pé em nome de Jesus. Se coloca em pé. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Você, minha irmã. Oh, aleluia. Você, meu irmão, que estava na igreja. Que quando você sentia a presença de Deus, com esses novos pregadores intelectuais, dizem que pentecostal só fica pulando, que não existe cair no poder. Olha para essas pessoas, não. Volta para a presença do Senhor. Deus ainda, com certeza, está te esperando, filho e filha pródiga. Aleluia. Não vai nessas igrejas de embalo, não. Embalos de sábado à noite. Não vai, não. Sabe, eu tenho orado a Deus para Deus me mandar para o interior de São Paulo. Já faz tempo que eu estou pedindo para Deus isso. Para mim, naquelas igrejinhas onde o piso é de terra. Sabe onde é de terra? Uma vez eu fui lá no Micail, de madrugada, levar uma pessoa, e tinha uma igrejinha bem lá no mato, lá, glorificando a Deus de madrugada. Eu falei, meu Deus, que saudade disso. Que saudade. Isaías, ele disse, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos Exércitos. Isaías disse, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, Senhor, luz para o meu caminho. Ó Deus amado, Deus querido, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor, não se aparte de nós o livro da tua lei, Senhor. Guarda esse lugar, Pai, com o teu manto, unja essas portas, Pai, porque o inimigo está às portas, Senhor. Não permita, Pai, não permita, Senhor, o escândalo, porque nós estamos aqui somente para pregar a tua palavra. Vá de encontro a essas pessoas essa noite, Senhor, no YouTube, no Facebook, Pai, porque eu creio que o Senhor tem poder de revelar muito mais ainda, Senhor, nos corações. Nós sabemos, Pai, que quando nós queremos uma obra séria, de verdade, o inimigo se levanta, ele tenta nos abater, ele tenta nos calar. Dentro da igreja nem as próprias pessoas entendem, mas nós continuaremos nessa fé, Pai, porque a igreja verdadeira espera a vinda do teu Filho Jesus Cristo. A tua igreja ora, Senhor. A tua igreja, Pai amado, Pai querido, te busca, Pai. Obrigado, Deus, pelas irmãs estarem orando aqui. Que elas continuem nessa fé, Pai. Porque eu tenho certeza que isso é só um momento, logo, logo, mar se acalma. Nós já passamos provas piores que essa, Pai. Mas nós não vamos desistir. Nos guarda, Deus, querendo, Pai. Estaremos aqui na sexta-feira, trazendo a tua santa palavra novamente. Eu não sei quem vai pregar, Pai, mas já prepara esse altar, consagra esse lugar. Visita o pastor Maurício, a irmã Geni, Senhor, missionária, abençoa o ministério deles, abençoa o ministério da missionária Risalva, Pai, almas restauradas. Abençoa esse povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor vá de encontro a essas pessoas que estão orando por nós, estão orando com nós também nesse momento, Pai. Que estão pedindo um milagre, Senhor, em nome de Jesus. Realize esse milagre na vida dessas pessoas. Quantos, Senhor, estão me ouvindo dizendo, Pai, esse Natal eu não vou ter dinheiro nem para comprar um presente para os meus filhos, porque não tem salário, está desempregado. Pai, abre, Senhor, essa porta. Entra com a providência, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Guarda o meu serviço, Deus, me guarda naquela ambulância, no volante daquele veículo, Senhor. Visita o departamento que eu trabalho. Aonde o inimigo estiver trabalhando, que o Senhor possa repreender, Senhor, através dessa oração. Em nome de Jesus, Pai.
Abençoa os jovens que estiveram ali, ainda falta terminar, mas eu creio que eles vão estar lá, Pai. Obrigado, Deus, eu não tenho como te agradecer, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelas irmãs estarem lá ontem, levarem o almoço. Abençoa a irmã Rafaela, o Alex, o Jairo, o Giovanni, que não pode estar aqui, Senhor. A Gabi. Abençoa, Pai. Abençoa essas pessoas que estão nos ouvindo. Entra, Senhor, com a providência. Entra com a cura, Pai. Esta pessoa, Deus, que vai saber o resultado do exame, que está preocupada, que está preocupado. Faça com ela o que o Senhor fez comigo, Pai. Dá o livramento, Senhor. Se eu estou aqui hoje, Pai, é porque o Senhor me guardou no momento da angústia. É que o Senhor me guardou nos momentos, Senhor, mais difíceis. Em nome de Jesus, Pai. Visita a pastora Maria, que está em viagem. Que o Senhor possa ir de encontro a ela, ao Isaac, Senhor. Traga ela em segurança. Para a santa glória do teu nome, Pai. A igreja diga amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós do teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal, pois o teu reino, o poder e a glória para sempre. A igreja diga, está terminado em nome de Jesus. Quem está nos assistindo, fique na paz do Senhor. Amém, igreja? Tem o jejum, tem 7 pessoas, nós 7 vamos jejuar. Amém? Está terminado em nome de Jesus.